Bem-vindos ao Na Trilha do Terror. Antes de começar mais uma história, não esquece seu like, de apertar o sininho de notificação. Também deixe nos comentários o horário e de onde você está assistindo. Agora vamos para a história. Aviso de gatilho. Se você é sensível a alguns assuntos, recomenda-se que pule este conteúdo, pois o mesmo contém narrativa forte e imagens arrebatadoras. Logo, se você tem dificuldade com assuntos do gênero, pule para outro episódio. O casal de jovens impulsivos ficou famoso por uma série de assaltos pelo interior dos Estados Unidos, no início da década de 30. Uma fuga frenética pelas estradas vicinais americanas entre os anos de 1931 e 1934, com uma ampla cobertura da imprensa, quando intercalavam assaltos e fugas espetaculares, deixou um saldo de 9 policiais mortos e muitos outros civis. O frenesi de amor e crime só parou quando ambos foram impiedosamente cravados de balas numa estrada da Louisiana, em 23 de maio de 1934. Olá, amigos do canal! Eu sou a psicóloga Luciana Muniz e hoje vamos mergulhar na história de um dos casais mais infames e fascinantes do século XX, Bonnie e Clyde. Uma saga de amor, crime, tiros, rajadas de balas e fuga que incendiou a imaginação da América durante a Grande Depressão. Olá, amigos e amigas! Eu sou a Kim Siqueira e esse casal, até os dias atuais, inspira filmes, séries, músicas, lendas e documentários. São motivo de estudos comportamentais, principalmente a Bonnie, que tinha um estigma em se envolver com pessoas perigosas, que, segundo os estudiosos da área do comportamento humano, possivelmente deveria sofrer com a síndrome de Estocolmo, ou hibristofilia, que é o termo que descreve a atração, fascínio ou desejo sexual por pessoas que cometeram crimes graves ou criminosos violentos. Mas quem realmente poderá analisar melhor o comportamento mental, escolhas e a atitude da Bonnie é a nossa amiga psicóloga Luciana Muniz, e eu estou ansiosa para ficar por dentro da análise do comportamento mental da Bonnie. Então preparem-se para uma viagem pelas estradas poeirentas do interior dos Estados Unidos, onde a paixão e a violência se entrelaçaram de forma explosiva e aterrorizante. Você vai saber dos acontecimentos misteriosos que culminaram com a vida de crime dos dois. No episódio de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre Bonnie e Clyde, o casal de criminosos mais violento e sanguinário e fascinante da história do mundo do crime. Olá, amigos e amigas! Eu sou o Márcio. Galera, o Na Trilha do Terror é o seu portal de áudio totalmente dedicado a mergulhar nas profundezas do mistério, explorando histórias sombrias, lendas urbanas e o universo fascinante do terror, além de crimes reais. Para nós, este não é apenas um podcast, é a conexão de todos que amam passear pelo desconhecido e sentir aquele frio na espinha que só o bom terror pode trazer. E essa trilha do medo exige muito, pessoal. Os desafios de elaborar cada episódio são reais. Precisamos de apoio para alcançar um público maior e financiar os custos de produção e edição. É por isso que o seu suporte é crucial para garantir que as luzes do nosso casebre continuem acesas. E saiba que você é a nossa arma secreta. O seu papel na divulgação é crucial. Peço a sua colaboração para espalhar o medo.
Compartilhe o podcast e todos os episódios relacionados com seus amigos, familiares e seguidores. Se possível, faça isso em até 24 horas após cada postagem, por mensagem direta ou inbox, para que o impacto seja imediato. Venha fazer parte também do Clube do Membro e ganhe exclusividade. Apoie-nos e tenha acesso a benefícios únicos. Grupo VIP exclusivo no WhatsApp. Acesso antecipado aos episódios. Ouça antes de todo mundo. Episódios exclusivos feitos só para apoiadores. Bate-papo ao vivo. Participação na gravação de episódios. Comentário gravado e inserido em um de nossos episódios. Ouça, acompanhe, comente, deixe seu gostei, avalie-nos com 5 estrelas no Spotify e, claro, compartilhe. Adote um episódio. Clique nos detalhes deste conteúdo agora e procure a opção de apoio para nos ajudar com os custos de produção e edição. Sua contribuição mensal ou única faz toda a diferença. Compartilhe sua história. Você tem uma experiência de terror pessoal, um mistério não resolvido ou uma lenda urbana arrepiante da sua cidade? Nos envie. Sua história pode ser tema de um futuro episódio. Mande seu relato por e-mail para natrilhadoterror@gmail.com. Amigos, amigas, cada ouvinte novo, cada comentário e cada compartilhamento significa que podemos levar a magia e o medo do terror para ainda mais pessoas. Vamos juntos nessa jornada que pulsa entre o arrepiante e o fascinante. Contamos com você para manter o terror vivo. Dito isso, não se esqueça de votar na gente no concurso Melhores Podcast do Brasil. O link está na descrição do conteúdo. Então, vem com a gente para mais um episódio no nosso canal. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Bonnie e Clyde, a história não contada. Cidade de Rowena, 1 de outubro de 1910, Emma Krause dá à luz a mais um bebê. A menina branca como neve, cabelos dourados e olhos azuis claro, traz para o âmbito familiar mais alegria. O nome da criança? Bonnie Elizabeth Parker. Certamente, ninguém imaginaria que aquele doce bebê poderia se tornar numa das mulheres mais perigosas do Texas nas décadas que viriam. Bonnie foi muitas vezes idealizada como sendo a líder da gangue, que planejava todas as ações. Contudo, os registros mostram que ela era apenas uma garota extremamente influenciada por Clyde, o verdadeiro líder da gangue, a quem ela idolatrava e seguia cegamente. Mas quem era Bonnie? Bonnie era uma texana nascida em Rowena. A 1º de outubro de 1910, viveu nesta cidade até a morte de seu pai, Charles Parker, no último dia do ano de 1914, quando ela tinha apenas 4 anos de idade.
Sua mãe, Emma Krause, mudou-se com as 3 crianças para Cement City, subúrbio industrial de Dallas. Paradoxalmente, em meio à economia em ascensão, os redutos industriais eram as esperanças de emprego e de uma vida decente. Contudo, deixavam uma grande periferia empobrecida que se enveredava pelo submundo da criminalidade. Essa situação se agravaria muito anos depois na Grande Depressão que atingiria os Estados Unidos no fim da década seguinte. Bonnie Parker se tornou uma jovem miúda de compleição frágil, loira, com 1,47 m de altura e menos de 45 quilos. Intelectualmente, a menina costumava se destacar. Em 1922, venceu o concurso de soletrar, muito comum nos Estados Unidos, como representante infantil de Cement City. Gostava muito de escrever, tendo bons trabalhos em poemas. Alguns ficaram bem conhecidos após a sua morte, como The Story of Suicide Sal e The Trail's End. Para muitos, Bonnie era considerada uma bonequinha, e essa bonequinha logo encontrou alguém para desposar. O mandrião? Roy Thornton, de 16 anos, ficou perdidamente apaixonado por aquela pequena menina de cabelos curtos e cacheados, com um vasto sorriso bondoso. Bonnie era uma garota do tipo extremada e impulsiva. Deixou a escola, ela estava no 2º ano do curso secundário e se casou com Thornton em 25 de setembro de 1926, pouco antes de completar 16 anos de idade. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. E Thornton não era exatamente o futuro promissor para a jovem. Ele era metido com um grupinho de encrenqueiros de West Dallas e em pouco tempo deixaria suas intenções de soldador para realizar pequenos furtos e roubos. Em breve, Bonnie logo se acostumaria com seus sumiços, por estar preso ou foragido da justiça. Ela arranjou um emprego de garçonete e, depois de muito tempo sem ver Thornton, desistiu definitivamente dele em 1929. O caminho ficou aberto para sua nova paixão desenfreada, Clyde Barrow, que conheceu em janeiro de 1930. Perceba que o coração de Bonnie não tinha muito filtro. Se Thornton já era uma estrada esburacada, agora ela iria adentrar numa estrada sem rumo. Mas quem era o Clyde Barrow? Clyde Chestnut Barrow nasceu a 24 de março de 1909 em Tellico, Texas, uma cidade próxima a Dallas. Ele foi o 5º dos 7 filhos do casal Henry Basil Barrow e Cumie T. Walker. A família que deixou o campo na esperança de dias melhores na cidade foi surpreendida pela situação econômica difícil que começava a abalar todo o país naquela época. A família de Clyde Barrow viveu em condições de extrema pobreza, incluindo um período em que moraram sob um vagão, que pode ser interpretado como numa caçamba ou em barracos improvisados. Isso aconteceu no início da década de 1920, quando se mudaram do ambiente rural de Tellico, Texas, para os subúrbios pobres de West Dallas. Naquela época, muitas famílias rurais empobrecidas, como as dos Barrow, migraram para as cidades em busca de trabalho após a Primeira Guerra Mundial, quando os preços do algodão e dos alimentos despencaram.
No entanto, Dallas não estava preparada para acolher essas famílias, e muitas acabaram se estabelecendo em assentamentos improvisados e sem infraestrutura. A família Barrow se estabeleceu em uma área sem incorporação em West Dallas, conhecida por sua pobreza e falta de serviços, que chegou a ser apelidada de Porta dos Fundos do Diabo. Eles foram tão pobres que, por um tempo, mediante a situação tão desesperadora, que dormiram debaixo do seu próprio vagão, até conseguirem dinheiro suficiente para comprar uma tenda. Eventualmente, o pai de Clyde construiu uma pequena casa e uma estação de serviço, mas as condições de vida continuaram sendo muito difíceis. Essa experiência de vida sob condições tão precárias em West Dallas não foi apenas um capítulo na história da família. Ela moldou profundamente a infância de Clyde e o ambiente que o empurraria para a vida de crimes que o tornaria famoso. O fato é que Clyde começou cedo sua carreira de inconsequências. No outono de 1926, alugou um carro para ir ao Texas atrás de sua namorada, com quem havia brigado, Eleanor Williams. Envolvido em tentar impressionar a garota e sua mãe, não devolveu o carro, o qual havia alugado por 12 horas, e acabou preso. De volta às ruas com seu irmão Buck, Marion Barrow rapidamente achou o caminho de volta à cadeia, sendo pego com um carro cheio de perus roubados. Clyde conseguiu manter uma certa regularidade de emprego entre 1927 e 1929. Contudo, sua ânsia de conseguir dinheiro fácil fazia com que sempre estivesse metido com furtos de lojas e carros, o que o levou a ser preso mais em algumas vezes, e finalmente, em 1930, foi levado a Easton Prison Farm. Essa prisão serviu como uma faculdade e um doutorado do crime para ele. Lá, Clyde amadureceu criminalmente. Segundo o relato de um interno que conheceu Clyde, Ralph Fultz, havia um prisioneiro em Easton Prison Farm chamado Ed Crowder, que gostava de pegar o criminoso com cara de garotinho, o escolar Barrow, e fazer sexo anal com ele. Violentado diversas vezes, Clyde Barrow pode ter sido responsável pelo assassinato desse sujeito, encontrado morto com a cabeça aberta por uma chave inglesa, embora outro preso, o Albert Scully, tenha assumido o crime. Nos anos que se seguiram, Clyde faria carreira assaltando postos de gasolina, lojas e de 10 a 15 bancos. Daria também uma fama extra à sua arma preferida, o rifle automático Browning, modelo 1918, M1918. Bonnie conheceu Clyde em janeiro de 1930, quando morou temporariamente na casa de uma amiga em Eagleford Street, a qual ela estava ajudando por estar com o braço quebrado. Instantaneamente, ao se conhecerem, iniciou uma paixão recíproca, que acabou sendo interrompida pela prisão de Clyde em Easton Prison Farm. Eles ficariam um bom tempo afastados, o que esfriaria bastante o relacionamento por parte de Bonnie, mas não de Clyde, que estava preso. Certa feita, para se livrar do trabalho extenuante da prisão, Clyde pediu a seu amigo prisioneiro, Fultz, que desse uma machadada no seu pé, a fim de inutilizá-lo e garantir descanso no hospital. E assim aconteceu em meados de janeiro de 1932. A machadada decepou a ponta do dedão e do seu vizinho dos pés. Em 2 de fevereiro, o intenso trabalho da mãe Clyde, a senhora Cumi, para o soltar da cadeia foi recompensado. Ela conseguiu a condicional para o filho e logo ele estava fora da prisão. Se tivesse esperado mais um pouco, não precisaria ter cortado os dedos do pé fora.
amigos e amigas, seguidores, inscritos, simpatizantes e apoiadores do Na Trilha do Terror. Este conteúdo é exclusivo para os membros do Clube de Apoiadores do canal. Se você ainda não faz parte da família de apoiadores, considere fazer isso agora para ouvir este e outros episódios na íntegra, que são exclusivos só para os membros do Clube da família de apoiadores do canal. Amigo, amiga, venha ser trilheiro, trilheira com a gente! O seu apoio é super importante para que possamos continuar com este trabalho. Esperamos por você! Ah, e não se esqueça de votar na gente para chegarmos à final do concurso Os Melhores Podcasts do Brasil. O seu voto ajudou a gente a passar de fase. Agora, o seu voto pode nos ajudar a chegar nas finais. Contamos com você! O link está na descrição do episódio. Obrigada pelo seu apoio! Ford was built on the belief that the world doesn't get to decide what you're capable of. You do. So, ask yourself, can you or can't you? Can you load up a Ford F-150 and build your dream with sweat and steel? Can you chase thrills and conquer curves in a Mustang? Can you take a Bronco to where the map ends and adventure begins? Whether you think you can or think you can't, you're right. Ready, set, Ford. Clyde, conduzindo o veículo no escuro em alta velocidade, não percebeu o sinal de alerta de uma ponte em construção próximo a Wellington, Texas, e mergulhou numa ravina no leito seco do rio Salt Fork. Amigos, esse episódio é exclusivo para os membros do Clube de Apoiadores do canal. Acesse os detalhes desse conteúdo, clique no link de Apoia-se e venha fazer parte da família de apoiadores do canal. Ao fazer parte do Clube de Apoiadores, você conta com inúmeros benefícios, entre eles episódios exclusivos só para você. O nosso trabalho já tem feito bem para você até aqui? Então apoie agora e nos ajude a fazer bem para mais pessoas. O carro rolou e capotou jogando gasolina e ácido de bateria. Esse é o caso de Bonnie e Clyde. O episódio de hoje foi uma jornada que nos levou pelas estradas poeirentas e ensanguentadas de uma América em crise. Bonnie e Clyde, nomes que se tornaram sinônimos de paixão proibida e violência implacável. Mas, ao desvendar a história não contada, percebemos que a lenda é muito mais complexa e trágica do que os filmes e as canções nos levam a crer. De fato, Márcio, as imagens que correm o mundo mostram um casal glamuroso, quase romântico, desafiando o sistema. Mas o que vimos hoje foram vidas marcadas pela pobreza extrema, escolhas impulsivas e uma escalada de violência que os consumiu por dentro. A bonequinha, a Bonnie, a garota intelectual e o mandrião Clyde, transformados em símbolos de um terror que não perdoava nem os inocentes. O que nos leva a questionar, o que transforma um jovem em um criminoso tão sanguinário? E principalmente, o que levava a Bonnie, uma menina, uma mulher, a permanecer ao lado de Clyde, mesmo diante de tanta barbárie. Essa é a questão central, Kim. A figura de Bonnie Elizabeth Parker é, sem dúvida, um dos pontos mais intrigantes dessa história para a psicologia. Analisando o percurso que descrevemos,
Desde a infância na pobreza até a adesão à vida de crimes, podemos tecer algumas hipóteses sobre os padrões comportamentais dela. Você mencionou a Síndrome de Estocolmo ou a hibristofilia, e é importante contextualizar esses termos. A hibristofilia, que é a atração por criminosos, é algo que claramente se manifesta na vida de Bonnie. Não apenas com Clyde, mas também com seu primeiro marido, Roy Thornton, que já era envolvido com delinquência. Parece haver um padrão de atração por figuras que representam perigo e transgressão. Isso pode estar ligado a uma busca por emoção intensa, a uma identificação com a rebeldia contra as normas sociais que talvez a aprisionavam em sua própria vida, ou até a uma projeção de força e poder que ela não sentia em si mesma. Além disso, a Síndrome de Estocolmo, embora classicamente ligada a reféns, pode ter elementos que se assemelham ao que Bonnie vivenciou. Ela não era uma refém literal de Clyde no início, mas estava presa a um estilo de vida, a uma dinâmica de relacionamento e a uma figura que, mesmo perigosa, oferecia a ela um senso de pertencimento e aventura, que ela talvez não encontrasse em outro lugar. A dependência emocional, a idealização do parceiro e a justificativa das ações dele, mesmo que criminosas, são traços que podemos observar. Mas há outro ponto crucial: a influência e a idealização. Bonnie, como bem destacado, não era líder planejadora. Ela idolatrava Clyde. Ele representava a fuga de uma vida monótona, a promessa de uma existência fora da caixa, mesmo que essa caixa fosse uma cela de prisão ou um caixão. Essa idealização é poderosa. Em um cenário de Grande Depressão, onde as oportunidades eram escassas e a esperança era um luxo, Clyde oferecia a ela uma identidade, um propósito, ainda que distorcido. A sensação de ser a garota de Clyde, de ter uma notoriedade, mesmo que infame, pode ter sido um motivador muito forte. O fato de ela ser intelectualmente brilhante, gostar de escrever, nos mostra uma Bonnie com potencial que foi desviado. Essa inteligência pode ter sido usada para racionalizar as ações, para criar uma narrativa interna que justificasse a vida que levava. Seus poemas, alguns escritos na clandestinidade, são um testemunho dessa dualidade. Uma mente capaz de arte, mas aprisionada em um ciclo de violência. Em essência, a história de Bonnie Parker é um estudo sobre a atração pelo perigo, a dependência emocional e a forma como a vulnerabilidade, combinada com influências destrutivas e um contexto social adverso, pode levar a escolhas extremas e irreversíveis. Ela não era um monstro, mas uma mulher complexa, fascinada por um destino trágico. Uau, Luciana! Essa análise aprofunda muito a nossa compreensão sobre a Bonnie. Não apenas a figura lendária, mas a mulher por trás da arma, por trás dos crimes. É uma lição sobre as camadas da psique humana e como as circunstâncias podem moldar os nossos caminhos. Sem dúvidas, Kim. E é exatamente por isso que o cuidado com a nossa saúde mental é tão crucial em qualquer época. Imagine Bonnie nos anos 20 e 30. O acesso a qualquer tipo de apoio psicológico era praticamente inexistente, especialmente para alguém vindo de uma família empobrecida e de um contexto social marginalizado como o West Dallas. A psicologia clínica ainda estava em seus estágios iniciais e a ideia de terapia era um privilégio para poucos, muitas vezes associada a internações em instituições psiquiátricas que mais pareciam prisões. Não havia redes de apoio ou a compreensão que temos hoje sobre trauma, depressão ou a influência de ambientes desfavoráveis na formação da personalidade. As pessoas lidavam com seus sofrimentos emocionais sozinhas, ou com a família, que por sua vez também estava sob imensa pressão social e econômica da Grande Depressão. A falta de perspectiva, a pobreza extrema e a violência eram o normal para muitos jovens como Clyde e Bonnie. Sem válvulas de escape saudáveis,
sem ferramentas para processar suas emoções, a busca por adrenalina, por pertencimento e por uma forma de se sentir vivo. Em meio a tanta desesperança, se tornava um caminho perigoso. O comportamento criminoso, em muitos casos da época, era também um reflexo de uma sociedade que não oferecia alternativas, especialmente para os mais vulneráveis. É uma perspectiva que realmente muda tudo, Luciana. Coloca a história de Bonnie e Clyde em um contexto social e psicológico muito mais amplo, mostrando as lacunas de uma época. Kim, sem dúvidas. E essa complexidade é o que nos fascina e nos aterroriza também. Em histórias como a de Bonnie e de Clyde, eles viveram assim e morreram de uma forma tão trágica, em uma rajada de balas. Mas a história das suas mentes, de suas escolhas e suas paixões distorcidas continua ainda hoje a ecoar e fazendo-nos refletir, né, como a Luciana bem colocou ali, sobre a natureza humana. Mas convenhamos, amigo ouvinte, você que está ouvindo agora esse episódio, você apoiador, você que está nos ouvindo agora, que esse diálogo a gente vai deixar aqui também para você, que é seguidor do canal, assinante ou simpatizante, enfim. Que fim trágico para um amor tão intenso e para vidas com tanto potencial. Trilheiros do Terror, queremos saber de você, meu amigo, de você, minha amiga, qual é a sua maior reflexão sobre a história de Bonnie e Clyde depois de ouvir essas análises? Você concorda com a hipótese sobre o comportamento de Bonnie? Deixa aqui no comentário, tá bom? E vamos continuar essa discussão sobre as mentes por trás dos crimes mais infames dos Estados Unidos na década de 20 e 30. E se você tem um conto, você tem um relato, tem uma história, uma sugestão de pauta e quer enviar para nós, o e-mail é natrilhadoterror@gmail.com. Caso você queira, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Apoie o nosso trabalho, meu amigo. Apoie o nosso trabalho, minha amiga. Se você gosta do conteúdo que a gente traz aqui, considere ser um colaborador, colaboradora por meio da Apoia-se ou do Orelo. Os links estão aqui na descrição desse episódio. Por falar em seguir em frente e em apoio, você já sabe que nós estamos concorrendo ao prêmio de melhores podcasts do Brasil, certo? E graças ao seu voto, ao voto da Kim que está aqui, vocês nos ajudaram a avançar de fase. E agora a gente está concorrendo às finais. Isso, o prêmio Melhores Podcasts do Brasil, o prêmio MPB. Isso mostra, meu amigo, minha amiga, a força que nós temos da nossa comunidade. A tua força, trilheiro, a tua força, trilheira. E o quanto o nosso terror tem ecoado por aí. Tá vendo? Você também tem parte nessa nossa vitória parcial. Porque imagine só, foram 527 podcasts. E graças ao seu voto, nós passamos em 8º lugar. E graças ao seu voto, se assim Deus permitir, nós vamos chegar também entre os primeiros. Mas para isso, eu conto com você. Porque, meu amigo, minha amiga, a jornada não acabou. Para chegarmos à final ou às finais, repito, precisamos mais uma vez do seu apoio, do seu voto, da sua voz. Então, acesse o site premiumpb.com.br na categoria Ficção e Fantasia e vote novamente no canal Na Trilha do Terror. Contamos com o seu voto
para levar o nosso medo mais longe. E para não perder nenhum das nossas histórias, contos, relatos, investigações sombrias, lendas urbanas, siga a gente, dê o seu joinha, seu gostei. Comenta de qual parte do Brasil e do mundo você ouve a gente. No Spotify, deixa o coraçãozinho e as 5 estrelinhas para nós. Isso conta muito, faz muita diferença. E não se esqueça, claro, de comentar. No YouTube, não esqueça, lá é mais chato, lá é cheio de frescura. O algoritmo lá é terrível. Ativa o sininho, compartilha, comenta, deixa o seu joinha e siga o Na Trilha do Terror também nas demais redes sociais. Tá certo, meu amigo? Tá certo, minha amiga? Conto com você. Kim, os ouvintes do canal já conhecem a Luciana. Ah, sim, já sou voz conhecida aqui. Pois é, mas a Kim é a primeira vez que participa, é a primeira vez que ela está aqui com a gente. Kim, fala um pouco de você, do seu trabalho, do seu podcast, do seu canal para os nossos trilheiros e trilheiras. Kim, fique à vontade. Oi, Márcio. Então, eu sou a Kim. Aqui no Spotify eu tenho o podcast Criminal e Sobrenatural, onde eu falo de diversos casos criminais, sobrenaturais e também de muitas coisas bizarras que acontecem pelo mundo afora, muitas das vezes que a gente nem sonha em saber. Também tenho um canal lá no YouTube, o @QuemSiqueiraOficial, que fica mais fácil de me achar, onde eu também falo dos mesmos assuntos. E também eu tenho o TikTok e o Instagram, o arroba é o @QuemSiqueiraOficial, onde tem vídeo curto todos os dias sobre bizarrices diversas que a gente vê pelo mundo afora. E tem muita coisa bizarra que você anda publicando por lá, né, Kim? Muita coisa, nossa! Hoje mesmo, pessoal, hoje aqui a gente está terminando essa gravação. Hoje é dia 13 de outubro de 2025. Agora são 10 horas e 55 minutos da noite. Olha só o trabalho que a gente está tendo, né? E a disposição da Kim, da Luciana, de estar aqui. Kim, você publicou hoje lá um vídeo curto falando da questão da fé. Você pode explicar um pouquinho sobre esse vídeo rapidinho? O exorcismo do pai que matou a filha? Foi esse caso? Não, do bebê recém-nascido. Ah, sim, sim. Então, esse caso, eu tava vendo que tem outras pessoas também que são da mesma igreja, seguem a mesma religião, que tem esses dogmas de não acreditar na medicina moderna, né? Então, a questão basicamente é a seguinte: qual é o limite, assim, entre a fé e a medicina, né? Até onde começa um e termina outro. O caso foi basicamente o seguinte: um casal, já pais, já eles têm outros filhos, a moça estava grávida e a família faz parte da igreja Servidores de Cristo, ou Servos de Cristo, algo assim. Então, mas basicamente o caso é o seguinte, Márcio, são dois pais, um casal, um homem e uma mulher, eles já tinham família, já tinham outros filhos e a moça engravidou novamente, né? Não é dito o número exato de filhos que eles tinham. Correto. Mas eles faziam parte de uma igreja chamada Igreja Seguidores de Cristo. E um dos princípios dessa igreja é o seguinte: você não pode acreditar na medicina moderna. Não pode. Se você precisa de um médico, se você precisa de um tratamento para um câncer, enfim, qualquer tipo de tratamento que envolva a medicina, você não pode. Tanto que, quando ela engravidou, ela não fez o pré-natal. Que coisa. Ela não frequentou médico, ela não sabia nem o sexo do bebê, não sabia nada. Ela não fez pré-natal nenhum. Pois é. Pois bem, chegou o dia do parto, ela entrou em trabalho de parto e também não foi para o hospital, decidiu ter o neném em casa, já que, de acordo com a religião, ela era proibida de ir ao hospital, de ir em médico, enfim. Beleza, depois de horas de trabalho de parto, o neném finalmente nasceu. Só que o neném nasceu com dificuldades para respirar. O que você faz quando uma pessoa está passando mal, o neném acabou de nascer, seja em casa ou qualquer outro lugar? Você procura um hospital, você chama uma ambulância. Sim. O que é normal em qualquer caso. Imediato. Mas não. Imediato. Eles com
ficaram ali orando, pegaram óleo ungido, passaram no bebê, acreditando que aquilo ali, que a fé deles seria suficiente para salvar o bebê. E o bebê tinha acabado de nascer e não estava conseguindo respirar. Meu Deus. Pois é. O que aconteceu? O neném acabou falecendo. Infelizmente não resistiu. Eles foram presos e descobriu-se que, né, durante as investigações, fez autópsia e tudo mais, que o neném tinha 99% de chances de sobreviver caso a mãe tivesse seguido todos os protocolos ali, né, de fazer o pré-natal, de ter levado a criança para o hospital, de ter chamado um médico, enfim. Era a questão certa, assim, da criança sobreviver. Sim. Ela morreu, assim, por ignorância. De uma... Exatamente, pela ignorância dos pais, né? Ignorância. Então fica essa questão, até onde vai, quais são os limites da fé? Até onde ali você tem que ter sua fé, mas aonde você também tem que acreditar na ciência, né? Claro. Uma coisa não descarta a outra. Claro. Assim, é um conjunto, é um grupo de coisas, é a união. Não você banalizar uma e desacreditar na outra, né? Sim. Enfim. Correto. E também depois, interessante que, pesquisando ali, eu vi que esse mesmo casal, no ano de 2020, quando teve aquela época da pandemia, sim, que as aulas das crianças passaram a ser online, através de videochamada, eles foram acusados de abuso por um professor de um dos filhos dele, porque durante essa aula online, o professor viu quando a mãe deu um tapa tão forte na criança que o nariz da criança sangrou. Então você imagina o tipo de pais que essas pessoas são, né? Por aí você já... enfim. E foi isso, eles foram presos assim, mas ficaram só alguns meses, não ficaram nem um ano presos, foram questão assim de meses e foram soltos e estão aí. Então fica essa questão, né? Até onde vai o fanatismo religioso de certas pessoas, sim, porque você, independente da sua religião, você tem que saber que existe medicina, existem pessoas capacitadas para cuidar do seu problema, de uma pessoa doente, enfim, da sua doença. Certo. Você não precisa descartar a medicina moderna porque a sua religião tá mandando. Não existe, é uma coisa ajudando a outra. Eles estão de mãos dadas, né? Sim. E foi isso, e pegou bastante porque também ali tem outros casais que são dessa mesma igreja, Servidores de Cristo, que também tem casos semelhantes. Tanto que essa igreja, Márcio, tem um cemitério próprio para enterrar as pessoas que morrem ali, principalmente crianças, que a maioria são crianças. Incrível, né? Eu achei muito bizarro, muito bizarro. Eu vou procurar depois o link e vou te mandar da reportagem, porque eu achei muito bizarro. Depois se você quiser, a gente pode roteirizar junto e contar aqui no canal também, querida. Sim, sim, sim. Tá bom? Amigos, eu vou falar para vocês como teólogo, que eu sou, vocês sabem, isso é uma baita ignorância. Pra você ter ideia, Lucas era médico. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, era médico. O que isso quer dizer? Que a minha fé, ela tem que, claro, em tudo que eu fizer, tudo que você fizer, nós temos que fazer com fé. Você vai ao médico, você vai com fé que Deus vai usar aquele médico para abençoar a sua vida e vai te dar o remédio certo para você sarar daquele mal que está te perturbando, daquela doença, entendeu? Agora, a partir do momento que eu tenho um câncer terminal, um exemplo, aí sim, eu vou fazer os tratamentos que eu tenho que fazer. Se não tiver mais tratamento, aí sim, meus amigos, eu vou orar, vou continuar orando, claro, mas eu vou intensificar a oração e colocar a minha fé em pauta, a minha fé em prática. Agora, nunca, jamais deixar de ir ao médico porque eu vou orar, Deus vai me curar. Não. Para isso, Deus colocou os médicos aqui hoje para trabalhar, para poder suprir, muitas das vezes, a nossa necessidade física, que não tem nada a ver com a questão da fé. A gente vive num mundo caído, num mundo de pecado, onde a doença faz parte, o mal faz parte, a gente convive com ele, e graças a Cristo nós temos o quê? Os médicos que estudaram e podem cuidar muito bem de mim, cuidar bem de você. Aonde a ciência não alcança, aí sim entra de forma radical, vamos dizer assim, entre aspas, a minha fé em busca daquela bênção ou daquele alvo que eu quero alcançar. Agora, jamais você deve deixar de levar uma pessoa ao atendimento médico, uma criança ao atendimento médico, socorrer uma pessoa dizendo, eu vou orar, vai ficar tudo bem. Não, você vai orar sim, mas vai fazer a tua parte de levar a pessoa para o médico, porque hoje Deus capacitou pessoas para usar a medicina para poder abençoar e curar a saúde do ser humano. Aquilo que a medicina não pode fazer, se Deus quiser, ele pode honrar a minha e a tua fé e resolver para ti, mas também não é obrigado, entendeu? Viu, Kim? É de uma ignorância
exorbitante isso que você contou aí agora. Sim. Eu não sei se eu consegui ser claro na minha explicação do que eu quis dizer aqui. Não, foi perfeita a sua colocação, porque é exatamente isso. Se a medicina fosse uma coisa tão abominável, por que Deus daria esse conhecimento para as pessoas, não é mesmo? Sim, justamente. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Tá certo. Meu amigo, minha amiga, você que chegou até o final, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Obrigado a você por ter participado aqui conosco, ouvindo, você que já está comentando aí, está deixando aí seu coraçãozinho aqui no Spotify, muito obrigado, você no YouTube aí que está ouvindo também, obrigado desde já pela sua interação, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, não se esqueça de continuar interagindo conosco, hein, compartilhar esse podcast com um amigo ou com uma amiga. Mas nós chegamos aqui ao final dessa edição, meu muito obrigado para você, Luciana Muniz, muito obrigado por você ter estado aqui nesse episódio com a gente, querida. Eu quem agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é meu, Luciano. Prazer é meu. Deixa aqui o seu contato do WhatsApp para quem quiser falar com você, querido. Como é que faz? Claro, é 11 99339 2776. Repita. Ah, sim, sempre é bom repetir. É 11 99339 2776. Ok, Luciana, uma ótima noite para você, tudo de bom e de belo, com sabor de caramelo, e eu espero você no próximo episódio, tá bem, querida? Tá joia? Ótima noite a todos. Um abraço. Tchau. Tchau. Kim Siqueira, teu canal eu esqueci o nome, Kim. Desculpa, repete pro pessoal ouvir também aí, Kim. É meu nome mesmo. O canal é meu nome mesmo, Kim Siqueira, oficial, mas aqui no Spotify eu tô como Criminal e Sobrenatural. Criminal e Sobrenatural. Sobrenatural. Legal. Isso. Amigos, então sigam lá a Kim Siqueira também. Ela tem conteúdos legais aqui no Spotify, lá no YouTube. Você sabe que aqui é democracia, né? Na Trilha do Terror é democracia, eu divulgo todo mundo mesmo, não tô nem aí. Né? Tem meu amigo Sam lá do Jabato do Sam, ouçam também os podcasts do Sam, que é muito legal, são bacanas, são legais. Enfim, e agora tem aqui a Kim Siqueira também, com ótimos conteúdos, muito legais mesmo. E tem o canal dela, o Kim, @Kim Siqueira, oficial no YouTube, é isso, Kim? Repetindo. Isso mesmo. @Kim Siqueira Oficial. YouTube, Instagram, TikTok e aqui no WhatsApp, perdão, aqui no Spotify, é o Criminal, beleza? Tá certo, Kim, muito obrigado por você ter estado aqui com a gente, tá bom, querida? Muito obrigada, Márcio, eu que agradeço a oportunidade e estamos aí, só me convidar que eu venho. Maravilha. Dito isso, minha amiga, dito isso, meu amigo, eu sou o Márcio e eu espero por você numa próxima trilha. E lembre-se, a história, assim como o terror, está sempre esperando para ser contada e analisada. Fica com a gente, continua com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.